Olá pessoal, eu sou o professor e contador Pedro. Depois de 15 anos falando sobre débito e crédito, retornamos aqui sobre esse assunto, né? Essa aula é para, principalmente, quem está começando o estudo da contabilidade. Mas mesmo assim, tem já alunos, né, acadêmicos que estão estudando contabilidade, já estão no terceiro ou até quarto semestres, ainda tem muita dúvida com relação ao débito e crédito. Vamos fazer uma abordagem diferente daquela aula lá de 15 anos atrás, tá? A gente vai falar especificamente sobre o débito e crédito no registro das contas, nas contas patrimoniais e nas contas de resultado, que é onde surge a maior parte das dúvidas. Naquela aula a gente falou das várias abordagens na contabilidade sobre o débito e crédito. Aqui não faremos isso, tá bem? Então, mais uma vez, vamos direto ao assunto sem enrolação. O mecanismo do débito e crédito, uma coisa que você tem que ter em mente é que debitar ou creditar vai depender disso aqui, natureza da conta. Guardem isso, natureza da conta. Então, vamos pegar aqui um balanço patrimonial, né, simplificado, onde você tem as chamadas contas patrimoniais, tá? O ativo, que são quem? Os bens e direitos, temos aqui alguns exemplos, né? O passivo, que são as dívidas, obrigações, e a diferença entre o ativo e o passivo, que é o patrimônio líquido, que é a chamada riqueza líquida do patrimônio de uma empresa, tá? Aqui nós temos o capital, que é o valor inicial para dar início às atividades da empresa. Então, a gente vai tentar, com esses exemplos aqui, ver se vocês conseguem entender esse mecanismo de debitar e creditar. Então, lá, vamos olhar aqui, o ativo. Bom, o ativo, nós temos os bens de direito. Toda vez que você for aumentar um valor de bens de direito, você faz pelo débito, tá? Aqui você não pode associar o débito com uma coisa desfavorável que você possa ver no seu dia a dia. O débito é só apenas aqui um mecanismo, tá? Tipo aqui uma senha para você identificar se vai ser uma entrada ou saída de valor. Então toda vez que for entrar um valor nessa conta, no sentido de aumentar o seu saldo, você debita. Contas do ativo sempre você debita. Por outro lado, toda vez que se for diminuir o valor de uma conta do ativo, de bens e direitos, você credita, tá? Então, contas do ativo, para aumentar a conta, debita. Para diminuir o valor da conta, credita. E, por outro lado, tanto no passivo, que são as dívidas como o patrimônio líquido, né, que é a riqueza da empresa, quando você vai aumentar um valor desse lado, você faz o quê? Você sempre vai fazer pelo crédito, você acredita. E para diminuir um valor de uma conta deste lado aqui, você vai debitar. Então, basicamente, é o contrário do lado esquerdo, tá? No lado esquerdo, aumenta a conta, debita, diminui, acredita. No lado direito, aumenta a conta, acredita, diminui e debita. Isso aqui são com relação às contas patrimoniais, né? As contas fazem parte do balanço patrimonial. Mas nós também temos, né, as contas de resultado, as chamadas receitas e despesas, que estão no outro demonstrativo, chamado demonstração do resultado do exercício, aqui é a sigla DRE, que nós colocamos aqui de uma forma bem simplificada, né? Então você tem aqui as receitas e menos as despesas. A diferença entre receitas e despesas, você vai ter o lucro e prejuízo. Como as contas do patrimônio líquido, nós vimos aqui, que são aumentadas pelo crédito, então toda receita é creditada, tá? Uma venda de mercadoria, uma prestação de serviço, toda receita é creditada. E como nós vimos aqui também, né, que um débito diminui o valor das contas do patrimônio líquido, toda despesa vai ser o quê? Debitada. Então, quando você tem aqui crédito menos débito, se o valor creditado for maior, você vai ter lucro. Se o valor debitado for maior, você vai ter o quê? Prejuízo. E esse resultado, ele vai estar aqui registrado no patrimônio líquido, tá? Então, as receitas e despesas, nós não registramos no balanço patrimonial. Nós registramos na demonstração do exercício. O que nós registramos aqui é o resultado, lucro ou prejuízo, tá? Então, guarde, toda receita é creditada, toda despesa é debitada. Pagamento de luz, salários, tudo isso é debitado, tá? Despesa, ok? Então, você sabendo identificar a conta, onde ela está, se ela está no balanço, no ativo, passivo, patrimônio líquido, se ela é uma receita e uma despesa, você não terá dificuldade em creditar ou debitar.
Vamos aqui colocar alguns exemplos, tá? Sem nos preocuparmos com livros contábeis, razão, né? Com diário, sem livros, tá? Para ficar melhor entendimento nessa fase inicial. Vamos supor então que vai haver aqui a constituição do capital da empresa. Então, os sócios resolvem abrir empresa e vão colocar na empresa um capital de R$ 1.000 em dinheiro, poderia ser em outros bens, mas eles resolvem colocar em dinheiro. Ora, como é que eu vou fazer o registro aqui no caixa? Eu vou debitar ou creditar? Onde é que está o caixa? O caixa está aqui no ativo. A natureza dele, então, vai ser devedora. Se eu vou aumentar, eu debito. E o capital, como faz parte do patrimônio líquido, a natureza dele é o quê? Credora. Vou aumentar essa conta. Então, eu acredito, tá? Então, tudo dentro desse esquema que nós colocamos aqui, tá? Isso aqui é o método das partidas dobradas. Para cada débito, eu tenho um crédito correspondente, tá? Entenderam? Então, ficaria nesse momento, o balanço ficaria nesse momento assim, ó. R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 desse lado. Sempre os totais vai ter que ser igual, tá? Para cada fato contábil que surja. Mais uma situação. Vamos supor agora que, né, eu faça um empréstimo. Vou fazer um empréstimo. Esse empréstimo valor de R$ 10.000. Ora, vou fazer um empréstimo, vamos supor que foi no banco. Ora, então o banco vai fazer o depósito lá na minha conta corrente, na conta da empresa, e o valor foi de R$ 10.000. O banco, o que é? O banco faz parte de um bem da empresa, né? Está no ativo. Então, se eu vou aumentar essa conta, o que eu faço? Debito, ó, debitei aqui R$ 10.000. E a contrapartida? Eu vou criar um empréstimo, eu vou aumentar o quê? O valor de uma conta de empréstimo, uma dívida. Então, os aumentos faz pelo crédito. Então, acreditei aqui R$ 10.000, tá? Entendendo o mecanismo? Olha a natureza da conta. Onde está a conta? Aí eu sei se eu debito ou credito, tá? Então, nós temos aqui neste momento, né, um valor do patrimônio de quanto? R$ 11.000, tá? O patrimônio é o valor de um dos dois lados que são sempre iguais, tá? Aqui é a diferença, patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido, quanto que é? Nesse caso aqui é só R$ 1.000, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu vou comprar um equipamento, né? Um bem, e vou pagar em dinheiro, caixa, R$ 500. O que acontece? O que é o equipamento? O equipamento, ele é um bem, faz parte do ativo. Então, eu vou aumentar esse bem aqui, vou aumentar o meu ativo. O que eu faço? Aumento do ativo, eu debito, ó, debitei 500. Como eu vou pagar? Bom, eu vou pagar diminuindo uma conta do ativo. Para diminuir, quando nós vimos, o que nós fazemos? Creditamos, tá? Então, por isso que a gente acredita quanto? R$ 500. Então, o que vai acontecer? Nesse momento agora, né? Eu vou ter aqui um caixa diminuído, ele vai ter R$ 500 e vai ter um novo bem entrando aqui, um equipamento de R$ 500. Repare que essa situação agora, esse fato, não alterou o valor do patrimônio. Ele continua com um valor de quanto? De R$ 11.000, tá? Então, tem situações que você faz movimentação, não altera o valor do patrimônio, tá? Isso aqui nós chamamos, um assunto mais avançado, são os fatos permutativos, tá? Não houve nenhum tipo de aumento aqui em relação ao patrimônio. Vamos continuar aqui então, entendendo esse mecanismo do débito e crédito. Vamos supor agora que eu vou pagar parte daquele empréstimo lá que eu fiz, tá? Eu vou pagar parte daquele empréstimo, olha só. Como eu vou diminuir, né? Eu vou diminuir o valor do empréstimo, para diminuir uma conta que é do passivo, a obrigação, o que nós aprendemos aqui? Nós debitamos. Vou diminuir, então. Diminuir quanto? R$ 1.000. Vou pagar R$ 1.000 de empréstimo. Esse dinheiro vai sair da onde? Vai sair do banco, né? O banco ele vai da minha conta lá, eu vou diminuir o quê? Vou diminuir o valor quanto? Vou acreditar R$ 1.000. Para diminuir o valor do bem, eu acredito, tá? Então, nós vimos aqui, na realidade, duas diminuições. Uma diminuição de uma dívida e uma diminuição de um bem, tá? Que faz parte aqui do ativo. Então, também não afetou aqui o nosso valor do patrimônio. Então, nós vimos aqui com esses pequenos exemplos o mecanismo do débito e crédito com relação às contas patrimoniais, tá? Você sabendo onde estão as contas, ativo, passivo, patrimônio líquido, você consegue entender o débito e crédito. Agora, vamos ver aqui a situação, né? A situação de quando você tem agora receita e despesa, tá?
quando você tem receita e despesa. Retificando aqui, né? Quando houve aqui o pagamento de uma parcela do empréstimo, houve na realidade sim o quê? Uma diminuição do valor do patrimônio, tá? Então aqui, nesse momento aqui, o patrimônio está no valor de quanto? R$10.000. Então houve uma diminuição com relação ao fato anterior, né? Que foi naquela compra de equipamento, tá bom? Vamos continuar aqui então. Então voltando, agora eu vou dar um exemplo de receita e despesa, né? Nós vimos até agora o débito e crédito com relação às contas patrimoniais. Sintetizando aqui, ó, qualquer receita que você tenha, você vai acreditar, como nós já vimos, porque a receita aumenta o valor do patrimônio líquido. E qualquer despesa você vai debitar, porque, como já vimos aqui, ela diminui o valor do patrimônio líquido. Então, quando eu tenho uma receita, nesse exemplo aqui, uma venda, por exemplo, R$4.000 de receita que eu tive aqui, e tive despesas para obter essa receita, tem que ter despesa. Quanto? R$2.000. A diferença aqui vai ser o quê? Diferença credora. Por quê? Eu tenho mais receita do que despesa. Então aqui eu tenho um lucro de R$2.000. Se eu tivesse uma despesa, seria o saldo que? Devedor. Então seria aqui um saldo devedor, estaria tendo prejuízo. Mas no caso aqui eu estou tendo lucro, tá? Então aqui neste caso nós creditamos receitas e debitamos despesas. Ok, pessoal? Então estaria aqui, ó, supondo, terminando aqui, né, a minha contabilidade, eu teria um lucro de R$2.000. Então você aumentaria o patrimônio líquido. Quanto é o patrimônio líquido agora? R$3.000, e teria o aumento do patrimônio, chegando agora a R$12.000, tá ok? Então aqui a gente viu os mecanismos do débito e crédito com relação às contas patrimoniais e com relação às contas de resultado, tá? Receita e despesas, como nós já falamos, que elas são lançadas, né, fora do balanço patrimonial e o resultado vai entrar no patrimônio líquido, ok? Visto isso, eu trouxe aqui uma questão de concurso para vocês treinarem, ver se realmente entenderem esse mecanismo de débito e crédito. Então eu peço que vocês travem agora, né, o nosso vídeo, dá uma pausa, leiam com atenção, lembrem do que eu falei, né, com relação à natureza das contas, né, relação débito, crédito, contas patrimoniais, contas de despesas, e respondam qual é a alternativa aqui correta, tá ok? Pausem e marquem, já já darei a resposta. Bom, vocês já devem ter então dado play de novo no vídeo, né, essa altura do campeonato. Então, com a resposta aqui, em relação ao mecanismo de débito e crédito, tem-se que letra C, né, pessoal? Vamos lá, acertado? Aumenta-se com débito as contas do ativo e despesas, e aumenta-se com crédito as contas do passivo e receitas. Não é isso aí? Se você acertou, meus parabéns. Quem não acertou, está com dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos, até uma próxima oportunidade e inscreva no nosso canal. Um forte abraço.